O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou a liberação do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele fosse à posse de Donald Trump nos Estados Unidos. De Brasília, Edio Ferreira Júnior. Um dos argumentos apresentados por Alexandre de Moraes para negar a devolução do passaporte de Bolsonaro é de que há risco de o ex-presidente tentar fugir do país. A defesa dele solicitou a liberação do documento entre os dias 17 e 22 de janeiro, que é o período que ele pretendia se dedicar à viagem. A posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, está marcada para a próxima segunda-feira, dia 20, em Washington, capital norte-americana. O passaporte de Bolsonaro foi recolhido em fevereiro do ano passado por determinação do Supremo em uma operação da Polícia Federal que investigava uma suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil. Para Alexandre de Moraes, não há dúvidas que, desde a decisão da primeira turma do tribunal, negando a devolução do passaporte recolhido na operação, não houve qualquer alteração dos fatos que justifique a revogação da medida cautelar. Para o ministro do STF, o cenário que fundamentou a imposição de proibição de se ausentar do país continua a indicar a possibilidade de tentativa de evasão de Bolsonaro para escapar das penalidades da lei. Ele cita ainda que o ex-presidente defende asilo político para diversos condenados envolvendo ataques à corte, inclusive no 8 de janeiro. Alexandre de Moraes seguiu a orientação do Procurador-Geral da República, que se manifestou contra a liberação do passaporte e a autorização para a viagem. No documento, Paulo Gonet Branco defendeu que não há interesse público da viagem de Bolsonaro que justifique a derrubada da restrição. Ele ressaltou que o requerente não exerce função que confira status de representação oficial do Brasil à sua presença na cerimônia oficial da posse e que a viagem aos Estados Unidos tem o objetivo de satisfazer apenas o interesse próprio de Bolsonaro, que não se mostra imprescindível. Jair Bolsonaro estava empolgado com a possibilidade de viajar aos Estados Unidos. Em entrevista ao The New York Times, um dos maiores jornais norte-americanos, publicada horas antes da decisão de Moraes, ele chegou a dizer que tinha pedido a Deus para apertar a mão de Trump na posse. Para ilustrar sua excitação com a chance, agora frustrada, de viajar até Washington, Bolsonaro chegou a dizer, abre aspas, estou me sentindo criança de novo com o convite de Trump. Estou animado. Não vou nem tomar mais Viagra. Fecha aspas. De Brasília para a FM O Tempo, Edio Ferreira Júnior. E horas depois da negativa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para que Jair Bolsonaro siga para a posse de Donald Trump, o ex-presidente recorreu da decisão e repediu o pedido de liberação de seu passaporte para ir à posse do novo presidente dos Estados Unidos. Na segunda-feira, o trio de advogados que o representa citou a ida do ex-presidente à Argentina para a posse de Javier Milei e justificou que ele retornou ao país, apesar de, àquela altura, já ser alvo de inquérito. Acho que nesse caso me parecem absolutamente sólidos os argumentos apresentados pela Procuradoria-Geral da República e pelo ministro Alexandre de Moraes na aceitação destes argumentos, porque de fato não há exatamente um interesse do ponto de vista institucional. O ex-presidente Jair Bolsonaro será presidente da República enquanto vive, ex-presidente da República, aliás, enquanto viver, como são Fernando Henrique Cardoso, como são Michel Temer, Dilma Rousseff e outros que passaram pela presidência. Eles são institucionalmente representantes deste cargo, a instituição Presidência da República, né? Eles não são os atuais ocupantes, mas eles representam o país e podem representar eventualmente em uma ação ou outra que se possa acontecer. Mas, bom, não pesa sobre eles, pelo menos, por exemplo, 3 pedidos de indiciamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E há que se levar em conta contextos, né? Aquilo que foi apresentado nas investigações até agora pela Polícia Federal e que levou ao indiciamento do ex-presidente tem a ver, por exemplo, com a não passagem dele, digamos, da faixa presidencial, utilizando todo o protocolo que até então era conhecido na redemocratização brasileira, porque, segundo investigações da PF, o ex-presidente tinha o interesse, os meios econômicos e a ajuda esperada fora do país para, caso acontecesse o golpe, que era engendrado, segundo as investigações da PF, ele estivesse fora do país e só voltasse ao Brasil numa condição de, digamos, assumir o poder se houvesse uma GLO, com o país já em comando dos militares brasileiros, e aí seria uma condição específica para ele ou para outro militar que fosse ocupar esse posto. Me parece haver assim, uma robustez de argumentos apresentados
pelas investigações. E assim, gente, nesses casos, é muito bom às vezes a gente trocar o personagem, né? Se você for, por exemplo, alguém que estivesse devendo dinheiro à Receita Federal, estivesse devendo determinados recursos, há decisões, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça que determinam que assim, você pode recolher o passaporte do cidadão que está devendo ao erário e que já foi transitado e julgado e muito mais. Em um caso como esse, em que politicamente o ex-presidente tem muito mais capacidade, possivelmente com recurso financeiro, com ajuda e com a defesa que foi feita, apresentada por Paulo Gonet, de que pessoas poderiam ajudá-lo a permanecer num país fora do escopo da justiça brasileira, parece fazer algum sentido. E que está se transformando muito mais num embate político do que propriamente de argumentos jurídicos sólidos feitos pela defesa do ex-presidente. Mas isso quem vai decidir ainda com este pedido é ainda o ministro Alexandre de Moraes.